Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Mai, eu sou cantora, professora de canto, atriz e compositora. E hoje eu vim falar sobre um assunto com vocês que é uma coisa que me pega muito: o dom de cantar. Existem 4 coisas que uma pessoa precisa ter para que ela possa cantar. 2 a gente nasce com ela e 2 a gente desenvolve. Então me fala agora, escreve aqui nos comentários quais você acha que são essas 2 que a gente desenvolve e as 2 que a gente já nasce. Vou dar 5 segundos aí pra vocês, enquanto passa a vinheta. Pois bem, uma coisa que a gente ouve falar muito, principalmente para criança que começa a cantar, é dom. A palavra dom. Ah, você nasceu com dom. Eu acredito, sim, que a gente nasce com certas predisposições. Por exemplo, uma pessoa que tem mais facilidade com matemática. Meu pai é uma pessoa que tem facilidade com matemática. A minha mãe tem um raciocínio lógico muito bom. Ela é mais estratégica, ela resolve problemas de uma maneira muito mais rápida do que as outras pessoas que eu conheço. Então a gente nasce com essas predisposições, a gente nasce com essas inteligências, com essas facilidades. Mas isso não quer dizer que outras habilidades a gente não possa desenvolver. Então quando eu falo de canto, o que eu acredito? As 2 coisas que a gente precisa nascer para a gente poder cantar: ouvido e voz. Então, se você tem voz para falar, você tem voz para cantar. Se você ouve bem, se você não tem um problema de audição ou de cognição relacionada à audição, você também tá apto para cantar. Se você não tem nenhuma dificuldade de fala ou de audição, você tá apto para cantar. E as outras 2 coisas que a gente precisa desenvolver são as habilidades motoras para cantar. Então, certas técnicas, elas exigem capacidades motoras, que a gente não nasce com capacidades motoras completamente desenvolvidas. A gente vai desenvolvendo com o passar do tempo. Quando a gente é criança, a gente não sabe escrever. E daí a nossa capacidade motora de escrever vem se revelando no decorrer dos anos, com o treino, com o estudo. E a outra coisa que a gente pode desenvolver também é a nossa percepção. Mais uma vez eu repito, quando a gente nasce com essa predisposição, de repente o nosso ouvido ele já é mais aguçado, a gente entende melhor o que está acontecendo, a gente tem mais noção de sonoridade, mas isso é uma coisa completamente treinável, que eu acredito muito mais que seja uma questão de ter boas referências. Eu falo muito sobre referência com os meus alunos, porque é uma coisa que não tem como você comprar referência. Eu falo tanto de referência porque é uma coisa que vai direcionar, vai alinhar tudo o que você tem de experiência. Você ter boas referências é o que vai te dizer, vai te ajudar a entender o que é bom e o que não é, o que é gostoso de ouvir e o que não é. Então, ter referência e treinar essa percepção através de referências é o que é uma forma de melhorar a nossa afinação, é uma forma de aprender novas técnicas, é uma forma que a gente encontra de deixar a nossa voz mais bonita. Porque o que é uma voz bonita? Quando a gente fala de beleza, tem muitas coisas que são abstratas, né? Tem muitas coisas que são abstratas quando a gente fala de beleza. Então, como que a gente consegue ter uma voz mais bonita, se não através de treinos? Recentemente, lá no Instagram, eu viralizei, tive mais de 500 mil views num vídeo onde eu fazia um react de uma moça que ela foi cantar A Honra, aquela música cristã, A Honra, e ela fala A Honra. Eu não sei se essa moça tem um problema de fala e o meu react foi por conta dessa questão e das pessoas que vieram fazendo chacota
no decorrer do vídeo, né? Falando outras coisas. E a minha intenção não foi de maneira nenhuma desmerecer, mas eu falava sobre o quanto a clareza nas palavras atrapalham a nossa mensagem. Então, isso também são coisas treináveis. Eu não sei se essa moça tem algum problema de fala, não sei mesmo. O que eu sei é que, por conta de uma voz não preparada para aquele momento, ela acabou virando chacota na internet. Não sei quem é essa moça, não faço ideia de quem seja. E, inclusive, se você assistir meu vídeo, pode me procurar. Eu tô aqui pra te dar todo o apoio que eu puder. Eu penso que tudo que a gente pode treinar, a gente deve treinar. E treinar pra quê? Porque quando a gente treina, a nossa ferramenta ela fica mais preparada para situações em que a vida pode nos colocar. Então, por exemplo, eu já falei isso em outro vídeo, mas tem um escultor. Se ele tem uma faquinha sem corte, ele vai levar muito mais tempo e ele não vai conseguir, com detalhes, fazer a obra perfeita. Agora, se ele tem uma ferramenta pronta, ele consegue fazer a escultura dele. E quando a gente tá cantando, são muitas coisas que a gente precisa pensar no mesmo tempo. A gente precisa pensar na letra, a gente precisa prestar atenção em quem tá tocando com a gente, se tá todo mundo tocando a mesma coisa. Tem a afinação, tem as técnicas, tem a mensagem, tem a interpretação. Então, quanto mais treinado a gente tá, quanto mais preparado para aquele momento a gente tá, a gente consegue focar nos detalhes. Então, por exemplo, pessoas que têm vícios. Por que vício vocal não é uma coisa legal? Porque quando você tem um vício vocal, você repete uma técnica ou repete uma estrutura de canto muitas vezes sem pensar. Então, por exemplo, quando eu comecei a cantar, eu fazia muito vibrato. Então, tudo que eu ia cantar, vou usando o exemplo da honra, né? Então, a honra, a glória, a força. É bonito? Tá, mas imagina eu cantando uma missa de 1h30, sei lá, 10 músicas e todas as músicas soavam assim. Não é legal. Cansa, chega uma hora que cansa, por mais bonitinho que seja, por mais fofinho que na época fosse, cansa. Então, o que acontece? A gente tem que saber, eu vou colocar o vibrato de maneira estratégica no final das palavras que eu quero enfatizar. A honra, a glória. Ó, que não fica muito mais bonito? Pra mim fica, não sei, deixa sua opinião aqui. Então, quando a gente treina, a gente consegue se livrar desses maus hábitos que a gente tem. Outra coisa que é muito comum ver também, colocar R no início de palavras que não tem R ou não tem H, ou pode ter H, mas que é H mudo, né? Eu lembro quando eu era criança, eu ia na missa com a minha mãe, e daí tinha a música do Hosana, né? Hosana, Hosana. A galera cantava assim, né? E o certo é Hosana, Hosana. E a minha mãe chama Rosane. Então eu, como uma criança, sabendo que a minha mãe chama Rosane, eu cantava Rosane, não cantava Rosana, como as outras pessoas estavam cantando. Cabeça de criança boba, mas que isso me marcou muito, né? Então, quando eu falo de vício, eu sempre gosto de trazer essas coisas. Eu não sei se o onga da menina não foi um vício também, porque tem outros vícios que são comuns no gospel. O teu pai, esse monte de sopro, essa pressão excessiva. Não é muito mais bonito? Teu pai. Eu nem sei, nem existe essa música Teu Pai, eu tô inventando agora, mas porque é um exemplo que dá pra eu dar, né? Teu pai. Às vezes é uma característica de um cantor, talvez seja, porque muitos cantores, eles criam essas maneirices pra poder se destacar, o seu registro, a sua marca, né? Porém, quando a gente tá estudando canto, quanto mais limpo a gente consegue estudar, é melhor. Porque aí a gente vai colocando e conforme a gente vai se desenvolvendo, entendendo a nossa identidade, entendendo como é a forma de expressar aquilo ali artisticamente, aí você vai colocando os seus cacuetes, aí não tem problema. Quando você já é um artista que canta bem, que sabe o que tá fazendo, não tem problema você usar esses cacuetes. Claro que de forma a não ficar chato. O melisma.
Na Igreja Católica teve uma época que o melisma se difundiu muito, apesar de ser uma grande referência do gospel evangélico. E daí tudo tinha finalzinho com melisma. Então, Hosana, Hosana. Sei lá, tô criando aqui aleatório só pra ter referência. E outra coisa, por exemplo, no sertanejo, um vício que é muito comum no sertanejo, portamento. Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos. Esse alô, né? Que seria alô. Mas tem Hana. Há uma nuvem de lágrimas sobre os meus olhos. Enfim, existe vícios que se a gente não percebe que é vício, a gente fica repetindo e torna tudo mais chato. Então, qual que é a minha ideia, né? O que eu quero trazer para vocês como uma sinalização, como algo que a gente consiga construir isso. Primeiro, que eu falei lá sobre cantar. Qualquer um pode cantar, desde que consiga falar, consiga ouvir, desenvolva a percepção e desenvolva o mecanismo de produção de som, né? Trabalhe os músculos ali que precisam ser trabalhados. Outra coisa que acaba atrapalhando também, e isso chega em vício também para quem fala muito, provavelmente quando eu for editar esse vídeo eu vou tirar um monte de um monte de coisinha assim que eu acabo falando também por ter vício. Isso também é vício de fala. Todo momento a gente precisa se corrigir. E uma forma que você tem de se corrigir é se gravando. Isso aqui tem sido um baita estudo pra mim, porque eu não percebia que na minha fala, quando eu estou falando mais formal, eu uso esses vícios de linguagem. Então, entende? Eu falo muito entende no final também. Quando a gente se assiste e consegue ver onde a gente falha, a gente consegue ir se moldando e entendendo como passar a nossa mensagem com ainda mais clareza. Outra coisa que faz total diferença, no ao vivo principalmente, é você estar presente, você estar com a sua consciência ativa. O que é consciência ativa? Você se dedicar para aquilo que você está fazendo. Você tá ali pensando em cada coisa que você está fazendo. Então, por exemplo, vou pegar uma música aqui, vou pegar uma diferente agora. Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você. Então, aqui nesse trecho, cada lugar que eu quis colocar minha voz, eu quis passar uma coisa. Ainda bem. Então tá aqui. Ainda bem. Então aqui tava numa voz mais fechadinha, mais sóbria, e passei para uma voz mais passiva para dar mais doçura. Ainda bem que agora encontrei você. Coloquei um vibrato aqui. Que agora encontrei você. Então quando você tem essa consciência ativa, cada detalhezinho você consegue ir modulando, consegue ir moldando para que chegue no resultado que você quer. Que fique bonito, para que você consiga passar a sua mensagem de maneira clara. Então, estar presente com a consciência ativa é uma dica que assim, é básica. E quem treina isso, quem treina em casa, por exemplo, quem faz exercícios diários, consegue saber como manipular esse som. Então, um dia eu tô rouca, e agora? Eu consigo, se eu jogar mais pra trás, eu consigo modular o som e cantar. Ainda bem que agora encontrei você. Por exemplo. Então, quando a gente treina a técnica, até quando a vida nos coloca barreiras, a gente tá resfriado, tem uma apresentação e tá rouco, perdeu a voz e não sei o quê, você consegue manipular o som. Por quê? Porque você tem conhecimento dos seus músculos, você sabe como manipular o som, você sabe como o seu corpo funciona. Você pode treinar outras formas de chegar no mesmo resultado. Então, por exemplo, uma música que eu tava passando essa semana. In your head. Posso cantar aqui? Eu posso cantar. In your head. In your head. In your head. Posso fazer a mesma nota em vários lugares.
treinando coisas diferentes pro que tem mais a ver com a mensagem que eu quero passar. Então, por exemplo, se eu tiver com uma banda, eu não vou cantar In Your Head. Não tem cabimento, a música lá não faz sentido. Agora, se eu estiver fazendo um voz e violão, In Your Head, In Your Head, aí pode fazer sentido. Posso trazer mais suavidade pra música, pra passar a mensagem de uma forma, por mais que essa música seja completamente política, por exemplo, e fala sobre a revolta de guerra, pessoas que morrem na guerra e tal, eu posso trazer essa mensagem de uma maneira mais polida. Assim como eu posso trazer mais revoltada, se eu tiver com uma banda, se fizer sentido, ou mesmo se eu tiver com voz e violão e tiver num aspecto mais pesado, também funciona, entende? Falei do entende? Então tudo depende da forma, quanto mais você tiver treinado, mais você consegue manipular essas coisas enquanto você tá fazendo. E testar formas de chegar naquele resultado por diferentes caminhos é muito interessante, e você trabalha os seus músculos ao mesmo tempo. Pessoas que fazem imitação, imitadores, eles são bastante bons nisso, em encontrar caminhos para chegar perto daquela sonoridade, daquele som. E uma curiosidade muito interessante, a maioria dos imitadores, eles não imitam o timbre das pessoas, eles imitam as maneiras e as técnicas que as pessoas usam a partir do desenvolvimento das suas próprias técnicas. Eu até já citei a Ariana Grande aqui quando ela imita outras cantoras, não soa como as outras cantoras cantando, soa como uma imitação das maneirices das outras cantoras. Quando você for estudar, estuda limpo. Então, por exemplo, estou treinando drive. Yeah! Quando eu for treinar drive, eu treino drive, sem deixar que outras coisas cheguem. Mas quando eu for fazer... Por exemplo, tem um exercício que eu passo para os meus alunos que é fazendo... Que é esse caminho através do drive. Se eu for treinar... enviar um drive junto, se eu for treinar limpo e enviar um drive junto, tá errado. Tô misturando as técnicas. Então, treina limpo para você conseguir ligar e desligar o botãozinho da técnica na hora que você quiser. E tudo isso para quê? Por que a gente precisa treinar? Por que a gente precisa se desenvolver? Para que a sua mensagem chegue de maneira efetiva. Porque não adianta eu falar um monte de coisa se você não entendeu o que eu tô falando. Não adianta nada eu cantar lindamente e perder a mensagem se o que era importante naquele momento, naquela apresentação, eu tinha uma mensagem pra passar. Porque às vezes a gente tá num barzinho, por exemplo, eu não tô cantando músicas que tem a ver com as minhas mensagens. É mais a ver com o entretenimento. Mas, por exemplo, eu tô numa apresentação de Dia das Mulheres em que eu quero cantar uma música especial em homenagem às mulheres, e daí eu canto de um jeito todo desengonçado, ninguém entende nada. A minha mensagem não chegou de maneira efetiva. Então, por isso que é importante, treine sua ferramenta, treine a sua voz. Se você tem ouvido e se você tem voz, você aprende a cantar. Não tem essa, não existe isso existe predisposição, não existe dom. E eu acho que essa é a principal mensagem que eu queria deixar nesse vídeo. Porque como professora de canto eu já ouvi muita besteira. Enfim, era o que eu queria compartilhar com vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, me segue aqui para mais e até a próxima.